Dando continuidade aqui nas perguntas, professor, os espíritos usam os elementos? Para quem não sabe o que são os elementos, é água, ar, terra e fogo. Vamos lá. Espíritos e elementos. Elementos, dentro dos elementos nós temos água, nós temos terra, nós temos ar e nós temos fogo. Muito bem. A pergunta é se os espíritos usam isso daqui. Nós temos duas classificações de espíritos aqui, tá? Duas classificações. Nós temos os espíritos normais e espíritos de trabalho. Que eu passei até numa aula anterior aí. Acho que foi umas 2 aulas atrás. Você pode ver que a roupa até é igual, porque eu gravo normalmente eu gravo de 5 a 6 vídeos, tudo de um dia só. Aí o que acontece? Os normais, você tenta entender e imaginar que são você, eu, qualquer um, são espíritos normais. A gente desencarna e fica lá e virou normal. Então é espírito normal. Os de trabalho já são espíritos que foram preparados, já estão preparados, já têm uma certa evolução, já têm um certo conhecimento. E esses são espíritos de trabalho. Esses espíritos de trabalho, alguns desses, não todos, usam os elementos sim. E como que eles usam esses elementos? Eles pegam as energias de cada força. No candomblé é diferente da Umbanda, tá? Para quem acha que é tudo igual, não é. No candomblé usa-se muito energia dos orixás. Na Umbanda se usa muito a personificação dos orixás. Então no candomblé usa muito energias, tá? Dos elementos, tá? É mais para o lado da gnose, se assim podemos dizer. Claro que não é, mas mais ou menos para facilitar o entendimento. Mas professor, na Umbanda nós não poderíamos usar isso daí? Claro que usa. Existem magias, inclusive. Se eu não me engano, o Rubens Saraceni, o falecido, ele criou várias magias sobre tal. Eu não utilizo os tipos de magia. Os cursos que eu dou de magia, eu utilizo alguns elementos. Eu utilizo fogo, ar, terra, eu utilizo todos. Mas não utilizando eles em si, evocando estas forças, mas sim utilizando para a transmutação dos pedidos. É um pouquinho diferente. Como assim, professor? Vamos lá. Esses seres, esses elementos, eles têm... Como é que eu posso dizer? Eles têm chefes, eles têm representante. Então todos têm um representante. Representante da água, Iemanjá. Representante do fogo, e assim vai. Certo? Muito bem, eles têm representantes. Esses representantes têm uma hierarquia e montam falanges e toda uma estrutura dali. Estes seres, eles têm o domínio e o dom de gerar energia com esses elementos e trabalhar para o equilíbrio do planeta em cima desses elementos. Ok? Muito bem. Quando nós pegamos e acionamos esses representantes e não só utilizamos o elemento, quando você utiliza o elemento não tem problema nenhum. Quando você aciona os representantes, aí tem problema. Porque é a mesma coisa que você evocar um espírito de qualquer. E você não pode fazer isso, não deve fazer isso. Tem gente que faz, mas eu não aconselho. Dentro disso, o que eu vos falo e vos alerto? Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque os espíritos,
mesmo sendo de trabalho, são espíritos. Eles estão fazendo um trabalho. Um espírito, quando ele acessa a água, ele sabe mexer com o poder da água. Ou ele demanda para um colega para fazer tal função, já que ele é responsável por essa função. No espiritual, não tem problema nenhum eles se chamarem os amigos, os representantes. No espiritual, não tem problema nenhum eles usarem os elementos elementais, os elementos da Terra. Não tem problema nenhum. Os espíritos sabem o que estão fazendo, têm um trabalho a fazer e eles executam esse trabalho conforme eles precisam executar, nem mais nem menos. O problema, meus queridos, é quando o ser humano quer usar esses elementos. Aí é problema. Então eu vejo muito a pessoa chegar falando para mim, eu já fiz teste, tá? Nisso eu já fiz teste. Pega essa pedra que ela vai te proteger. Pega esse negócio que ele vai te proteger. Usa não sei o que vai te proteger. A espada de São Jorge vai te proteger. Eu vou falar uma coisa para você. Se você usar os elementos, pedra, água, fogo, água, sal, todos os elementos, se você usar os elementos para energia, funciona. Se você usar como se fosse de fato a espada de São Jorge, quando entrar um demônio lá, ela vai sair viva assim, a espadinha correndo atrás do demoninho. Sai daqui, demoninho! Eu vou te bater você, eu vou pegar você com essa espada de São Jorge, eu vou bater você. Esquece, isso não acontece, moço. Eu fico vendo gente falando assim, não, tem que pôr uma guiné aí na porta da sua casa, tem que colocar não sei o que, colocar não sei o que. Ela fala, filho, isso aí é a sua crendice, não é a minha. Se você quer acreditar, o problema é teu, não meu. Eu fiz testes e descobri o que é, o que não é. E desmistifiquei essa palhaçada. Então eu tenho um vaso de flor, um vaso de planta na entrada da minha casa. Eu tenho. E eu oro e peço para ela recolher todas as energias ruins. Ela morria direto. Eu parei de trazer visita aqui em casa, até parente parou de vir, parou de morrer. A planta morreu mesmo, que você falava assim, rapaz, tem que jogar fora. Eu falei, não, larga aí, vai, deixa aí, vamos ver o que vira. E não é que brotou e ficou tudo linda de novo? Parou de trazer visita, parou de dar problema. Plantinhas, mesma coisa. Então o que acontece? Eu vou fazer de novo, eu nem deveria fazer, mas eu vou fazer. Ela, quando eu comprei essa plantinha, ela era linda. Eu mostrei na câmera, ela secou. Depois eu parei de mostrar ela na câmera, ela ficou linda, formosa de novo. Eu mostrei na câmera de novo, ela murchou tudo e morreu tudo. Ó. Tudo esses mundos de folha, tudo que morreu, ó. Tudo que morreu. Esse galho morreu, esse galho morreu, esse galho morreu, tudo morreu. Aqui morreu. Só ficou um aqui meia boca e outro meia boca aqui. Saindo uns negocinhos de nada. Tá aqui tentando se reviver. Espero que dessas vezes ninguém jogue o olho gordo e ninguém mate essa daqui. Toda energia que for para você vai para aquela outra lá do vaso da entrada. Então as plantas, elas têm a poder de energia. As pedras, elas têm poder de energia. Aí eu vou usar uma pedra tal porque ela vai me proteger dos espíritos ruins. Esquece, mentira. É mentira. Não vai acontecer isso. Ah, mas vai, pelo menos protege um pouquinho. Protege de energia e não de espíritos. Mas protege. Mas energia. Porque as pessoas saem falando que barra espírito ruim. Mentira, moço. Mas professor, se não barra espírito ruim, como que minha espada de São Jorge morreu? Como que não sei o que morreu? Energia, moço do céu. Eu não vou repetir mais. Então os elementos, uma planta, por exemplo, ela tem terra. Ela tem transmutação da água com a terra na planta.
que transforma o ar. Uma planta, olha quantas coisas ela faz de elemental. Por isso que as plantas são poderosas. Se você quer ficar só com pedra, você vai ficar só com isso. Quando você mistura água, terra, ar, tudo e vira uma planta, ela produz. E o fogo? É a velinha de vez em quando que a gente acende. Pedindo uma coisa, pedindo uma proteção, pedindo alguma coisinha daqui e dali, para que seja transmutado até Deus e chegue até Deus. Entenderam mais ou menos? Meus queridos, são versões diferentes. Dentro do universalismo que a gente faz, os estudos nossos são dentro do universalismo. Eu já fiz estudo isso daqui, falei totalmente diferente. E eu vou fazendo sempre assim. Cada vez que eu vou explicar ou ensinar uma coisa, eu falo totalmente diferente das coisas, uma coisa da outra. Justamente para que as pessoas possam ir pegando as diferenças e falando assim, poxa, esse aqui é bom, esse aqui não, esse aqui sim, esse aqui não. E aí facilita na sua evolução, tá bom? Porque o universalismo não existe verdade absoluta. Existe prismas, possibilidades, isso aqui é uma possibilidade. Não é uma verdade absoluta. Não é um profeta falando, é isso que Deus mandou falar para você. Não. É isso que o Zezinho da esquina está ensinando para você, como um professor. Tá bom? Meus queridos, espero que tenham gostado. Gostou? Compartilhe o vídeo, deixe o seu like e não se esqueça, jamais a verdade absoluta. Somente um prisma. Namastê. Deus abençoe.